Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Hoje é dia 27 de novembro, sexta-feira, e nós temos apenas uma videoaula. Esta videoaula é de língua portuguesa. Então vamos lá? Pegue seu caderno de língua portuguesa, aponte bem o seu lápis, separe todo o material e preste bastante atenção na prova, ok? Em língua portuguesa, nós vamos fazer da página 63 até a página 68. E nós iremos fazer juntos uma lição de casa. Lição de casa 10, página 95. E ontem eu dei algumas dicas da história que nós iríamos ler hoje. E eu tenho certeza que você adivinhou aí na sua casa, que é a história de João e Maria. Então, abra o seu caderno na página 63 e acompanhe a leitura com a Pro, com o seu dedinho ou com um lápis. E tente imaginar o cenário dessa história. Vamos lá? João e Maria. Perto de uma grande floresta, vivia um pobre lenhador com sua mulher e 2 filhos. O menininho chamava-se João e a menina chamava-se Maria. Nunca havia muito o que comer na casa deles e, durante um período de fome, o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa. À noite, ele ficava na cama aflito, remexendo-se e revirando-se em seu desespero. Com um suspiro, disse para sua mulher: "O que vai ser de nós? Como podemos cuidar de nossos pobres filhinhos quando não há comida bastante nem para nós dois?" "Ouça-me", sua mulher respondeu. "Amanhã, ao romper da aurora, vamos levar as crianças até a parte mais profunda da floresta. Faremos uma fogueira para elas e daremos uma crosta de pão para cada uma. Depois vamos tratar de nossos afazeres, deixando-as lá sozinhas. Nunca encontrarão o caminho de volta para casa, ficaremos livres delas." "Não", disse o marido, "posso fazer isso. Quem teria coragem de deixar essas crianças sozinhas na mata, quando animais selvagens vão com certeza encontrá-las e estraçalhá-las?" "Seu bobo", ela respondeu. "Nesse caso, vamos os 4 morrer de fome. É melhor você começar a lixar as tábuas para os nossos caixões." A mulher não deu ao marido 1 minuto de sossego até que ele consentiu no plano dela. "Mesmo assim, sinto pena das pobres crianças", ele disse. As crianças também não tinham conseguido dormir, estavam famintas e ouviram tudo o que a madrasta dizia ao pai. Maria chorou inconsolavelmente, disse a João: "Bem, agora estamos mortos." "Fique sossegada, Maria", disse João. "Pare de se preocupar. Vou descobrir uma saída." Depois que os 2 adultos tinham adormecido, João se levantou, vestiu seu paletozinho, abriu a parte debaixo da porta e escapuliu. A lua resplandecia e os seixos brancos em frente à casa cintilavam como moedas de prata. Seixos são pedrinhas bem pequenininhas. João se abaixou e pôs tantos quanto pôde no bolso do paletó. Foi então até Maria e disse: "Não se aflija, irmãzinha. Vá dormir. Deus não haverá de nos abandonar." E voltou para a cama. Ao raiar do dia, pouco antes do nascer do sol, a madrasta se aproximou e acordou as 2 crianças. "Levantem, seus preguiçosos, vamos à floresta apanhar um pouco de lenha." A madrasta deu a cada criança um pedaço de pão dormido e disse:
Aqui está alguma coisa para o almoço, mas não comam antes da hora, porque não terão mais nada. Maria pôs o pão no avental, porque João tinha o bolso do paletó cheio de seixos. Partiram todos juntos pela trilha que penetrava na floresta. Depois que tinham caminhado um pouco, João parou e olhou para trás na direção da casa. E vez por outra fazia isso de novo. Seu pai disse: João, por que a toda hora você para e olha? Preste atenção, não se esqueça de que tem pernas para andar. Pai, João respondeu. Estou olhando para trás para ver meu gatinho branco, que está sentado no telhado tentando me dizer adeus. A mulher disse: Seu bobo, aquilo não é seu gatinho. São os raios do sol refletindo na chaminé. Mas João não tinha olhado para nenhum gatinho. Tinha pegado os seixos cintilantes de seu bolso e deixado-os cair no chão. Ao chegarem no meio da floresta, o pai falou: Vão catar um pouco de lenha, crianças. Vou fazer uma fogueira para vocês não sentirem frio. João e Maria juntaram uma pequena pilha de gravetos e fizeram fogo. Quando as chamas estavam altas o bastante, a mulher disse: Deitem-se junto ao fogo, crianças, e procurem descansar um pouco. Vamos voltar à floresta para cortar alguma lenha. Assim que acabarmos, viremos buscá-los. João e Maria sentaram-se perto do fogo. Ao meio-dia, comeram suas crostas de pão. Como podiam ouvir os golpes de um machado, estavam certos de que o pai andava por perto. Mas não era um machado que estavam ouvindo, era um galho que o pai prendera numa árvore morta e que o vento fazia bater para cá e para lá. Ficaram sentados ali por tanto tempo que seus olhos se fecharam de exaustão e adormeceram profundamente. Quando acordaram, estava escuro como breu. Maria começou a chorar, dizendo: Nunca vamos conseguir sair desta floresta. João a consolou: Espere um pouquinho, a lua vai nos ajudar. Então, vamos encontrar o caminho de volta. Sob a luz do luar, João pegou a irmã pela mão e foi seguindo os seixos, que tremeluziam como moedas novas e apontavam o caminho de casa para eles. Caminharam a noite inteira e chegaram à casa do pai ao romper da aurora. Bateram a porta e quando a mulher abriu e viu que eram João e Maria, disse: Suas crianças malvadas, por que ficaram dormindo esse tempo todo na mata? Pensamos que nunca voltariam. O pai ficou radiante, pois não gostara nada de ter abandonado seus filhos na floresta. Pouco tempo depois, cada cantinho do país foi castigado pela fome, e uma noite as crianças ouviram o que a madrasta dizia a seu pai quando já estavam na cama. Já comemos tudo o que tínhamos de novo, só sobrou a metade de um pão. E quando isso acabar, estamos liquidados. As crianças têm que ir embora. Desta vez, vamos levá-las para o coração da floresta, de modo que não consigam encontrar uma saída. Caso contrário, não há esperança para nós. Então, nós vamos parar a história aqui e depois nós vamos conhecer o final dessa história. Eu acho que vocês já conhecem, não é mesmo? Você já conhecia essa versão que nós acabamos de ler? Existem diversas versões para esse conto. E é um conto cheio de emoções, não é mesmo? É um conto que nos desperta vários sentimentos.
como alegria e alívio quando eles conseguiram voltar para casa, mas também tristeza e até raiva da madrasta que quis deixar as crianças na floresta sozinhos, não é mesmo? Isso não é coisa que se faça. E esse conto também, ele é bem detalhado, ele detalha como era a floresta, ele fala sobre a lua brilhante. E então, com todos esses detalhes, nós podemos imaginar e ir entrando na história, não é verdade? E este texto também nos mostra a passagem do tempo. Então, o autor, em vários momentos, ele fala, como aqui no início do texto, à noite, amanhã, o romper da aurora, que é bem cedinho. O autor, ele foi bem detalhista ao escrever esse conto. Agora, vamos pensar um pouquinho no texto que nós lemos. Pinte no início do texto algumas palavras ou expressões que mostram ao leitor que aquela família era muito pobre. Então, aqui no comecinho do texto, volta lá na página 63, você pode pegar um marca-texto, se você tiver um marca-texto, ou você pode pegar um lápis de cor, qualquer cor, tá bom? Que nós vamos marcar no texto algumas palavras ou expressões que mostram que a família de João e Maria era uma família muito pobre, certo? Então, logo no comecinho, nós já temos aqui, ó, perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e 2 filhos, ok? Então, você vai pegar o seu marca-texto ou o seu lápis de cor, vai circular e pintar. Se for o marca-texto, você vai grifar esta parte do texto que mostra que o lenhador era muito pobre, ok? Exercício 2. Em qual dos trechos da história mostrados abaixo percebemos que o pai demonstrava ter carinho pelos filhos? Assinale-o com um X. Então vamos lá? Primeiro, perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e 2 filhos. O menino chamava-se João e a menina chamava-se Maria. Então, vamos ler o outro. O que vai ser de nós? Como podemos cuidar de nossos pobres filhinhos quando não há comida bastante nem para nós dois? Então, qual dos 2 trechos indica que o pai de João e Maria tinha carinho por eles? Este primeiro ou este segundo? Isso mesmo, o segundo trecho. Olha só. Circule a palavra ou expressão que você observou para dar sua resposta. Então, como nós percebemos ao ler esse trecho que o pai de João e Maria tinha carinho por eles? Qual palavra ou expressão nos dá essa sensação que o pai tinha carinho pelos filhos? Hein? Olha só aqui. Como podemos cuidar de nossos pobres filhinhos? Até usou o diminutivo de filhos, filhinhos. Olha só que carinhoso, não é? Então, quer dizer que ele tinha carinho pelos filhos, ele estava preocupado como ele iria cuidar dos filhos, certo? Então, pause o vídeo, você pode grifar com marca-texto, se você tiver esse trecho, ou também você pode circular com lápis de cor, ok? 3. A mulher do lenhador acreditava que abandonar os filhos na floresta era a solução para o problema que viviam. Por que ela pensava assim? Então, vamos relembrar. O pai estava preocupado porque ele não tinha mais dinheiro para comprar comida para os filhos, e aí ele não dormia à noite, pensando como ele iria fazer, e a mulher dele teve uma
ideia. Ela resolveu que eles iriam até a floresta, mentir para as crianças, dizendo que iam buscar lenha e iam deixar as crianças lá. Por que ela pensou em fazer isso, hein? Olha só como eu respondi. A mulher do lenhador pensava assim, porque sem as duas crianças seriam duas pessoas a menos para comer. Então ela teve essa ideia e aí ela achou que se as crianças ficassem lá na floresta, teria mais comida para ela e para o lenhador, certo? Você pode responder assim como a Pro escreveu, ou também você pode escrever com as suas palavras. Pause o vídeo, capricha na letra, ok? Na sua opinião, de que outra maneira essa situação poderia ser resolvida? Então, é algo para nós pensarmos. De que outra maneira os adultos, não é, da família, poderiam resolver essa situação, sem ter que deixar as crianças lá na floresta? Com certeza você tem várias ideias aí, mesmo menos a que a mulher do lenhador teve de abandonar as crianças na floresta. Isso não se faz, não é mesmo? 4. Diante do terrível plano da madrasta, João tranquilizou a irmã dizendo: fique sossegada, Maria. Pare de se preocupar. Vou descobrir uma saída. Explique com suas palavras o plano de João para que não ficassem perdidos na floresta. Então, você lembra qual foi o plano de João? É isso aí. Ele recolheu as pedrinhas, os seixos, para marcar o caminho até a casa para que eles pudessem voltar. Olha só como eu registrei. João recolheu pequenas pedras que cintilavam com a luz da lua e as usou para marcar o caminho de volta para casa. Menino esperto esse João, não é mesmo? Pause o vídeo agora. Você pode fazer o registro como eu fiz, ou você pode também fazer o registro com as suas palavras. Combinado? Exercício 5. O dia amanheceu e tudo deveria acontecer como a madrasta planejara. Numere as pedrinhas de acordo com a sequência em que os fatos ocorrem na história. Então, nós vamos numerar de 1 a 5, desde o primeiro acontecimento até o último, ok? Eu vou ler todos primeiro, aí você vai tentando localizar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, e depois nós vamos numerar, ok? Então vamos lá, acompanhe com a Pro. Já no meio da floresta, o pai pediu que as crianças pegassem um pouco de lenha para fazer uma fogueira. João e Maria adormeceram e, quando acordaram, estavam perdidos na floresta escura. A madrasta acordou as crianças. A mulher disse que comessem e descansassem e que depois voltariam para buscá-los. Enquanto caminhavam pela trilha da floresta, João olhava para trás na direção da casa. Então, o que aconteceu primeiro? A madrasta acordou as crianças, acordou elas bem cedinho. E aí depois o que aconteceu? Enquanto eles caminhavam pela trilha até a floresta, o João olhava para trás. Ele até deu a desculpa falando que estava olhando o gatinho e tudo mais. Terceira, olha lá, já no meio da floresta, o pai pediu que as crianças pegassem um pouco de lenha para fazer uma fogueira. Quarta, a mulher disse que comessem e descansassem e que depois voltariam para buscá-los. Então, o pai fez a fogueira, a mulher deu o pão, falou para eles ficarem lá descansando que eles já voltavam. Mas João e Maria adormeceram e, quando acordaram, estavam perdidos na floresta escura. Então, ficou assim: 3, 5, 1, 4 e 2, certo? Faça o registro, pause o vídeo se necessário. Agora, nós vamos fazer a lição de casa 10 juntos, tá bom? Então, você vai abrir o seu caderno de língua portuguesa lá na página 95. Vamos
Muitos dos contos de fadas têm a floresta como cenário. Veja alguns deles na lista abaixo. Então, Chapeuzinho Vermelho tem a floresta como cenário. A Bela Adormecida, O Gato de Botas, João e Maria, Rapunzel, Branca de Neve e Os Sete Anões. Complete a cruzadinha com as palavras destacadas no quadro, observando as orientações dadas a seguir. Então, olha só, vou escrever lá na cruzadinha as palavras que estão destacadas em vermelho. E as palavras são vermelho, adormecida, botas, branca e os. Só que nós temos aqui algumas orientações. E antes de você preencher esta cruzadinha, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar o seu caderno verde pautado. Vamos lá, pegue o caderno verde pautado, faça o cabeçalho, escreva Centro Educacional Objetivo Campestre, Santo André, 27 de novembro de 2020. E nós vamos separar em sílabas as palavras que estão destacadas para depois colocar lá na cruzadinha. Combinado? Então, pause o vídeo agora. Se você ainda não buscou o seu caderno verde, vá lá buscar, faça o cabeçalho, depois volte que a Pro vai explicar o que nós vamos fazer, certo? Então, vamos lá, vamos escrever as palavrinhas. Então, antes escreva, separe as sílabas das palavras, e depois você vai escrever as palavrinhas que estão em destaque, que são vermelho, adormecida, botas, branca e os. E você irá separar estas palavras em sílabas. Vou fazer a primeira, olha lá. Vermelho. 3 sílabas. Pause o vídeo e faça a mesma coisa com adormecida, botas, branca e os, ok? Já fez? Então vamos lá? Adormecida. Adormecida. Botas. Botas. Branca. E os uma boa olhada, veja se você separou todas corretamente. Deixa o seu caderno verde aí do seu lado, que você vai utilizar ele para preencher a cruzadinha. Vamos lá? Então, na letra A, você tem que escrever a palavra com 4 letras na primeira sílaba. Vamos olhar no caderno verde? Qual dessas palavras tem 4 letras na primeira sílaba, hein? Vermelho, adormecida, botas, branca ou os? Isso mesmo, branca. Olha aqui na primeira sílaba. 1, 2, 3, 4 letras na primeira sílaba. O branco. Então, você vai escrever na letra A, branca. Certo? Dica da letra B. Palavra com 5 sílabas. Vamos olhar lá no caderno verde. Qual palavrinha tem 5 sílabas? Vamos lá. Qual dessas tem 5 sílabas? Isso aí, olha lá. Adormecida. 5 sílabas. Está ali, você só vai completar o dormecida. Certo? Pause o vídeo e complete essas 2 palavrinhas. Depois despause. Vamos fazendo uma por uma, com calma, com capricho. Letra C. Palavra com 3 letras na primeira sílaba. Vamos olhar? 3 letras na primeira sílaba. Qual é? Isso mesmo, logo a primeira, né? Ver. 1, 2, 3 letras na primeira sílaba da palavra vermelho. Letra C, então, nós vamos escrever vermelho. Já tem o E, né? Então, só o V na primeira. Vermelho. Agora, na letra D, palavra com uma sílaba. Ah, essa tá muito fácil, não é? É a palavra os. É a única que tem uma sílaba. Vamos lá? Preencha aqui na letra D. E a letra E, palavra com 5 letras e 2 sílabas. Vamos lá ver? Qual palavra tem 5 letras e 2 sílabas, hein? Isso mesmo, botas, botas. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vamos completar? Botas.
paz. Prontinho, terminamos. Verifique se você fez tudo, se está tudo certinho. Se precisar, pause o vídeo o tempo que você precisar. E por hoje é só. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, brinquem bastante, descansem. E não esqueça de fazer a AMS, é muito importante, hein? Se você ainda não fez a AMS, volte lá na sala virtual e faça, ok? Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus. Segunda estaremos de volta. Tchau, turminha!